Olá, eu sou Cláudia Fegadoli, sou professora da Universidade Federal de São Paulo e vou trabalhar com vocês hoje uma aula a respeito das políticas e ações em saúde coletiva no enfrentamento da pandemia de Covid-19. É importante a gente dizer que todas as ações que estão sendo conduzidas no Brasil, elas estão alinhadas a um sistema de vigilância internacional que foi acionado a partir do momento em que a China fez a comunicação, lá em 31 de dezembro de 2019, de que tinham sido identificados, primeiramente, casos de uma pneumonia de etiologia desconhecida, mas que rapidamente, coisa de 2 semanas, se identificou que o agente etiológico era um vírus, SARS, proveniente de morcegos, né? As pessoas infectadas e que passaram a infectar outras pessoas, elas tinham em comum o fato de ter frequentado o mercado de Wuhan, na província de Hubei, mercado, como vocês podem ver na foto, um mercado bastante com condições insalubres e que muitos animais, alimentos, animais vivos, mortos, e foi o foco de disseminação da doença, e rapidamente se espalhou pelo mundo, primeiramente para países da Ásia, países do Oriente Médio, logo chegou na Europa, Estados Unidos, e se espalha por todo o mundo. A gente chega no final de fevereiro com 53 países, com cerca de 6 mil casos da doença, 86 mortes, e na China já um número assustador mostrando que vinha pela frente, né, quase 80 mil casos e quase 3 mil mortes. No Brasil, o primeiro caso é diagnosticado entre 24 e 26 de fevereiro, um homem de 61 anos de São Paulo, que tinha retornado da Itália, e logo 3 de março já tínhamos 488 casos suspeitos, 2 confirmados e um pouco menos da metade dos casos descartados. Essa foto é de ontem, 1º de abril, não é mentira, embora fosse o dia da mentira, a gente já estava com mais, infelizmente, quase 1 milhão de casos no mundo, sendo 6.836 no Brasil. Hoje, dia 2 de abril, eu olhei de manhã, já tínhamos ultrapassado 7 mil casos, ontem tínhamos marcado 240 mortes, hoje já tínhamos de manhã 250 mortes. Então, estamos construindo a curva da doença. Essa é a cara da nossa curva a partir do primeiro caso que nós diagnosticamos, e esse aqui, ó, que a data de ontem, se mostrando claramente que é uma curva que está crescendo, e nos assusta bastante ver que essa curva parece bastante com a curva da Itália, onde todo mundo sabe que está numa situação muito dramática em relação a isso, e lançando medidas de enfrentamento que obrigatoriamente tem que passar pela articulação das ações de vigilância em saúde e das ações assistenciais em saúde, principalmente, né? São ações intersetoriais, mas no campo da saúde, essas duas áreas são as protagonistas e são as que coordenam todas as ações que são feitas nas demais áreas. A vigilância em saúde, é importante dizer que temos uma política no Brasil, uma política nacional de vigilância em saúde, que define a vigilância como um processo contínuo e sistemático de coletar dados, consolidar esses dados, analisá-los e transformá-los em informação para serem subsídio tanto para a gestão quanto para a população, no sentido de prevenir e controlar riscos, agravos e doenças, problemas de saúde, e também os determinantes, né, o que causa essas doenças. A vigilância em saúde no Brasil, ela, no caso de pandemias, e outras medidas que têm interesse internacional, ela está alinhada com o Regulamento Sanitário Internacional, que é de 2005, e a partir disso o Brasil desenha, então, um centro uma rede nacional de alerta e resposta às emergências em saúde pública, que é composta por centros de informações estratégicas em vigilância. Esses centros, eles estão presentes em 26 estados, são 54 no total, mais um no Distrito Federal e um em Foz do Iguaçu, que é uma região estratégica que precisa de fronteira. Essa rede de vigilância, então, ela é toda, como eu falei para vocês, ela é toda articulada, e ela, no caso da Covid, ela passa a ser acionada desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, convoca uma reunião de emergência ativa, né, aciona o Centro de Operação de Emergências do Ministério da Saúde, que
Logo em seguida, 4 dias depois, já tinha um plano de contingência, já tinha ativado um plano de contingência para a Covid. A Organização Mundial de Saúde, então, declara a Covid uma emergência de saúde pública de importância internacional, com algumas críticas de que demorou para fazer isso, e aceitando, né, assumindo essa declaração da OMS, o Brasil também, em 3 de fevereiro, declara a Covid uma emergência em saúde pública de importância nacional, o que vai ser muito importante para possibilitar as ações que vão ser adotadas no sentido de diminuir a velocidade de disseminação da doença, né, essa aqui é o pico, né, que a doença costuma fazer, uma doença altamente contagiosa, né, que vai fazer um número de casos elevado muito rápido e muito acima da capacidade do sistema de saúde tá conseguindo acolher esses casos, né, então aqui essa linha pontilhada seria a capacidade do sistema, e nosso esforço tem que ser de medidas de controle, tem que ser toda no sentido de reduzir o contágio para que o número de casos suba numa velocidade que o sistema de saúde consiga acolher os doentes. Bom, qual o sistema que nós temos para fazer esse acolhimento? No Brasil, diferente de muitos outros países, nós temos um Sistema Nacional de Saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que se propõe a ser universal, integral, equânime, no sentido de dar acolhimento e assistência de acordo com as necessidades das pessoas. E esse sistema, ele tem, desde a sua origem, lá na Constituição de 88, depois com a regulamentação na década de 90, ele tem tido muitas dificuldades de operacionalizar, de executar as ações por financiamento insuficiente, né, aquém das necessidades que são previstas na Constituição. Mesmo assim, são números bastante expressivos, né, a gente tem uma rede de unidades básicas de saúde de mais de 42 mil unidades, realizamos mais de 26 mil transplantes, né, temos uma cobertura de atendimento do SAMU de 82,7%, e um alcance da população na área de assistência, né, ambulatorial hospitalar de mais de 70%. Por que 70%? Porque nós convivemos no Brasil com um sistema que é um mix público e privado, em que, em algumas regiões, mais de 30%, poucas, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo tem mais de 30% da população tem planos de saúde privados, e a gente tem aí áreas, por exemplo, como Pará, que tem de 5% a 10% da população conta com planos de saúde. Então, embora 70% seja de uso direto, né, da rede assistencial hospitalar, nós podemos dizer que 100% dos brasileiros são beneficiados pelo Sistema Único de Saúde, pela diversidade de ações que esse sistema tem, seja a questão de vigilância, seja a questão de vacinas, procedimentos de alta complexidade, como transplantes, por exemplo. Em relação a uma coisa que preocupa muito na questão da COVID, 80% dos casos, eles não têm uma gravidade séria. A gente vai ter casos leves, 80%, e 20% vão ficar entre casos moderados e graves. Esses casos graves, eles vão precisar obrigatoriamente de leitos de UTI, de respiradores. A questão é que se nós olharmos para a disponibilidade de leitos que nós temos no sistema público, vocês vão ver que em condições normais, sem COVID, tudo que está em preto nesse mapa são as regiões de saúde que nós não temos nenhum leito de UTI do SUS, e as áreas em cinza que nós temos leito de UTI, mas elas são abaixo do mínimo para atender a população já em situações normais. Ou seja, a gente tem no SUS 45%, na verdade o Brasil tem uma quantidade de leitos adequada, a gente tem 15,6 leitos de UTI por 100 mil habitantes. O problema é que só 7,1 leitos por 100 mil, ou seja, 45% desses leitos são do SUS. Então, mais da metade dos leitos que a gente tem no Brasil é destinado àqueles 25% a 30% da população que tem planos privados de saúde. Se a gente olhar para essa curva, algumas pesquisadores já estão fazendo projeções de que nós vamos ter um déficit de 24.500 leitos de UTI.
nas próximas semanas e meses. E isso, com certeza, deve entrar na agenda do nosso plano de contingência do COVID. Pensando no objetivo do curso aqui, que é também trabalhar conceitos em relação não ao funcionamento do sistema de saúde, quando a gente tem mais demanda do que vaga, a gente tem que trabalhar com uma central de regulação para racionalizar esses recursos, né, para ajudar o sistema a fazer a gestão desse sistema e garantir o interesse da população para que os recursos que existem sejam usados da melhor maneira possível. E aí, então, provavelmente, inclusive para essas novas vagas, né, de hospitais de campanha que estão sendo criados, os governadores têm dito que vão aplicar a questão, uma coisa que já existe no SUS, que é a central de regulação de leitos, e não só de leitos, de procedimentos, de exames, né, que quando você tem uma quantidade limitada dos recursos, você precisa classificar o risco, o benefício de usar aquele serviço, aquela tecnologia, da melhor forma possível, e aí você vai destinar a vaga de acordo com alguns critérios. O grande problema é quando você tem mais demanda do que, muito mais demanda do que quantidade de leitos, no caso de UTI aqui, que é o que está acontecendo na Itália e em diversos outros países. Lá, por exemplo, eles decidiram que acima de 80 anos não vão ser disponibilizados leitos de UTI. Então, isso começa a ficar muito dramático. E se a gente pensar que no Brasil a gente tem um sistema que também separa quem paga e quem não paga, o que é público e o que é privado, então fica mais dramático ainda. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva lançou essa semana um manifesto, né, em Leitos para Todos, em que propõe que toda a capacidade hospitalar, especialmente os leitos de UTI, tanto de hospitais públicos quanto de hospitais privados, estejam sob o gerenciamento do poder público, para que todos os brasileiros possam ter acesso a esse nível de assistência, e não só quem paga por isso. Bom, isso poderia ser uma medida para estar no plano de contingência, que, como eu disse para vocês, o Brasil acionou, né, muito rapidamente, a partir do momento que reconheceu a emergência de saúde pública, e esse plano ele tem o objetivo de nortear como que o Ministério da Saúde vai agir e vai coordenar as outras ações do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem o plano nacional, e os estados também têm os seus planos estaduais, os municípios, os seus planos municipais. No Brasil, então, tanto nos estados, municípios, a gente tem que adotar um plano de contingência que considere que nós estamos vivendo uma emergência em saúde pública. Existem outros momentos que, quando você ainda não tem caso, você emite um sinal de alerta. Quando há confirmação de um caso suspeito, você já declara perigo iminente, mas no nosso caso, em que foi declarada emergência de saúde pública, a partir do reconhecimento da declaração da Organização Mundial de Saúde, então as ações têm que ser no sentido mais drásticas, mais rigorosas, e elas vão em duas fases, né? Então, uma fase de contenção, que é um primeiro momento, quando você tem os primeiros casos, com transmissão local ou declaração de emergência, que o sistema de saúde tem que se dedicar à compra, abastecimento de equipamento de proteção individual, e o mundo está descobrindo que a China era quem produzia todo o equipamento de proteção individual do mundo, praticamente, e aí isso requer medidas mais audaciosas, mais ousadas, para que não falte para os profissionais de saúde os equipamentos necessários para que eles possam continuar atendendo a população. Nessa fase de contenção, nós temos também que definir o funcionamento da rede de urgência e emergência, que definir os casos e as normas de quarentena e isolamento físico, e os estados também passam a elaborar seus planos de contingência, que é o que a gente vem observando no Brasil. Nós já estamos nessa outra fase, que é a fase de mitigação, quando ultrapassam os 100 casos, e aí a testagem, né, os testes de confirmação diagnóstica, eles passam a ser realizados exclusivamente para os casos graves em UTI, e nós temos uma falta de testes enorme que preocupa, nós temos, além da falta de testes, uma falta de capacidade, de velocidade de testagem, embora tenham instituições altamente capacitadas trabalhando, mas é uma questão de funcionamento, de estrutura,
dessa rede que já era anterior à pandemia, e nós temos que, é o que está sendo feito, né, adaptar e ampliar leitos e áreas hospitalares para os casos graves, contratando também emergencialmente leitos de UTI. Então, toda essa movimentação está acontecendo e ela tem que ser rápida, ela tem que ser ousada, e ela tem que ser de acordo com a necessidade da população, né? Então, uma série de medidas que vão desde a vigilância, suporte laboratorial, as medidas de controle de infecção, assistência à saúde, assistência farmacêutica, a provisão de medicamentos, né, de insumos para os cuidados em saúde, há controle dos portos, aeroportos e fronteiras e muita comunicação entre os serviços, com a vigilância e com a população. E isso também a gente tem percebido que nem sempre funciona da maneira como deveria. Tudo isso acontece numa rede que é pensada para, né, o SUS ele é pensado numa rede mais longitudinal para dar conta de condições crônicas, né, em que a atenção primária à saúde, a atenção básica, ela é a gestora, além dela ser a porta de entrada para as pessoas no sistema, né, o primeiro lugar que as pessoas procuram quando elas se sentem mal, ou têm alguma necessidade, e ela faz a comunicação e a gestão de outros pontos, né, do cuidado em relação às pessoas pelas quais aquela unidade básica de saúde é responsável. Nesse caso da pandemia, esse modelo de rede, ele vai mudar, né, então, porque a atenção primária da saúde, embora ela seja um local muito importante, para o monitoramento e controle da pandemia, ela não fica no centro, né? O que vem aqui para o centro, então, passa a ser um controle de regulação em conjunto com a urgência e emergência e atenção hospitalar, e a atenção primária, então, ela passa a ser deslocada como um ponto importante e relevante, mas não como ordenador do cuidado, nesse caso de pandemia. Então, é uma questão importante aqui no funcionamento da rede, né? Quem vai para a atenção primária, se vai um caso grave, ele pode perder um tempo fundamental, importante, né, nesse momento. Na questão da assistência à saúde, então, como eu falei, são várias frentes de trabalho. Então, uma das coisas importantes é a elaboração de guias, de protocolos, de fluxos que tem sido feito no Brasil. Então, por exemplo, um protocolo de manejo clínico na atenção primária, protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus, são vários materiais, né, que o Ministério da Saúde tem proporcionado, e não só o Ministério da Saúde, as universidades, os governos estaduais têm criado, desenvolvido para contribuir com o atendimento, com os esforços que estão sendo feitos agora. Por exemplo, a atenção básica, como eu tinha dito a vocês, ela é fundamental para várias ações. Então, existe, né, nos planos, né, nos fluxos, o que a atenção primária deve fazer. Então, trabalhar com manejo terapêutico dos casos leves, controlar o isolamento domiciliar, se receber casos graves, estabilizar e encaminhar, então, para serviços de urgência e emergência, com notificação imediata desses casos, né, fazer medidas de prevenção comunitária, a questão do teleatendimento ganhando uma importância grande, né, não só para a questão da Covid, esclarecer dúvidas das pessoas, mas também para monitorar resultados de exame. Em relação à Covid, também há outras condições, porque as pessoas continuam vivendo, continuam adoecendo e continuam vivendo com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e precisam de atenção nesses casos também, o que fica muito dramático nesse momento em que parece que não há espaço para nenhum outro problema de saúde. Em relação, que é um exemplo também, né, de material que tem sido elaborado, divulgado, de fluxo, em que as pessoas, quando chegam no serviço de saúde, deveriam estar esperando, né, com suspeita, né, de Covid, deveriam estar podendo esperar dentro de um fluxo rápido, numa sala exclusiva, ter um ambiente assistencial exclusivo, com classificação de risco, para que possa ser identificado se é uma pessoa que precisa de isolamento domiciliar, ou se não, se ela já é um caso de internação, né, que precisa ser estabilizada no primeiro momento e depois ser encaminhado para um hospital. Então, tudo isso são elementos que fazem parte aí desses esforços da equipe de saúde e do sistema de saúde para lidar com a pandemia. Eu vou até parar um pouco nesse slide, assim, a gente para e respira, né, porque todos esses esforços que a saúde faz, eles são fundamentais. Só que no Brasil, nós temos elementos
que são diferentes de outros lugares, por exemplo, da Itália, da Espanha. Se a gente fala da Covid, do contexto da Covid no Brasil, é um lugar que a gente, assim, embora a gente esteja construindo uma curva parecida com a da Itália, a gente não sabe exatamente como vai ser, porque, veja, como que vai ser cuidar dessa doença num ambiente em que 16% da população não tem acesso à água encanada, 34% da população não tem coleta de esgoto, 17% dos municípios não têm acesso direto à coleta de lixo, né, ou queimam lixo, ou levam para uma caçamba, é um ponto central. E outros elementos, como o número de moradores por cômodo elevado, falta de banheiro, e inúmeras condições insalubres que fazem com que os resultados de saúde, né, tanto da possibilidade de adoecer, como na forma como vai sair desse adoecimento, elas são muito específicas desse contexto que a gente vive, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem questões individuais importantes, né, como a idade, né, mais 60 anos vão ser mais graves, a gente tem mais homens, parece que estão sendo acometidos, né, a gente tem a coisa da rede social e comunitária, né, então, o quanto que aquela pessoa consegue ter apoio, né, até alimentação, apoio para alguém que fica com as crianças, para ela poder trabalhar ou não, as condições de vida de trabalho, ela pode deixar de trabalhar, ela pode ficar em isolamento físico, ela precisa trabalhar, né, a questão da água e do esgoto que eu comentei agora, o acesso a serviços de saúde, então tudo isso, né, que é determinado por condições socioeconômicas, culturais e ambientais, vai interferir na forma de adoecimento, tanto na prevalência, né, na incidência e prevalência, como na forma como essa pessoa vai lidar com essa questão do adoecimento, pela Covid e pelas outras condições também que estão presentes nesse momento, né, no Brasil, a gente vai lidar com a Covid num contexto em que nós temos o que a gente chama de tripla carga de doenças, que é um país que a gente convive ainda com doenças de características de pobreza, como as doenças infecciosas, a desnutrição, e também já com as condições da modernidade, né, do desenvolvimento, as condições crônicas, hipertensão, diabetes, né, os fatores de risco que levam a essas condições, ou que piora a condição dessas condições, e além disso, a questão das causas de adoecimento e morte violentas, né, os acidentes, as agressões, né, as tentativas de suicídio, né, então é muito complicado a gente imaginar como que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso, né, de uma pandemia num contexto tão complexo como o nosso. Então, a gente tem desafios enormes, que são de diferentes ordens, que vão desde a falta de capacidade de testar e de notificar os casos reais, o número de casos reais, e a falta de estrutura, né, ao mesmo tempo que a gente vê falta de leitos, falta de estrutura, falta de equipamentos de proteção, né, por um lado, coisas muito diretas, mas que estão relacionadas, na verdade, da nossa trajetória, né, como eu comentei, os recursos para o SUS insuficientes, bolsas de pesquisa cortadas, né, então são coisas que interferem agora nesse momento, que tem um resultado agora sobre esse momento, né, e os desafios que a gente tem também de fazer políticas intersetoriais. Então, como você pode esperar que uma pessoa, ela se trate, né, ela evite se contaminar com vírus, sendo que ela tem que sair para trabalhar no transporte público, sendo que ela não pode ficar em isolamento, ela não tem como se alimentar. Então, essas políticas intersetoriais são fundamentais para a gente dar conta nesse momento, e tem que ser um esforço muito conjunto, né? Então, a gente pensar em abordar o problema de uma maneira mais sistêmica, considerando que tudo o que está acontecendo é fruto também, né, da determinação social da doença, né, então a importância do que está acontecendo e do que vai acontecer, né, então assim, a nossa capacidade de prover renda mínima, de prover água, condições das pessoas lavarem as mãos, que é uma coisa mínima, né, se alimentar, né, e não precisar se transportar, e se precisar se transportar, que seja um transporte que não coloque ela mais em risco ainda, né.
Então, aqui a gente vê, né, algumas coisas que a gente não pode abrir mão, a gente não pode esquecer, né, que esse momento vai passar, mas, assim, são as universidades, é a ciência que nos que vai nos tirar dessa situação, que vai, né, claro, com a solidariedade de todos, com os esforços de todos, mas é muito importante que a gente não esqueça a importância da valorização da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do sistema de saúde, né. Então, aqui um exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, trabalhando com a questão da produção dos ventiladores pulmonares, uma outra notícia aqui da Fiocruz, né, testando hidroxicloroquina, né, pesquisadores no Brasil que fizeram de uma maneira brilhante, né, sequenciamento genético do coronavírus. Então, tudo isso depende de investimentos constantes. E o que a gente tem visto, né, essa aqui é uma projeção do IPEA, que mostra que se a gente tivesse aplicado esse modelo de financiamento agora com teto de gastos, que é o que a emenda constitucional 95 nos impõe, se ele tivesse sido aplicado desde 2003, a gente teria essa curva aqui de recurso disponível para a área de saúde, por exemplo. Então, se a gente não pensar nisso e não se posicionar em relação a isso, esses recursos que já são tão no limite, eles tendem a diminuir ainda mais no futuro, e essa pandemia tem nos mostrado que é preciso pensar se é esse caminho que a gente quer seguir. Aqui algumas referências para vocês. É muito difícil falar de tudo isso nessa limitação de tempo. Eu acredito que minimamente deu para, nessa aula foi importante para contextualizar. Espero que vocês tenham aproveitado e que possamos estar juntos num outro momento, mais feliz, né, que olhar para trás e falar, não, conseguimos, né? Então, é isso, gente. Obrigada, viu?